Agora eu vou mostrar para vocês como que monta essa parte do zíper com a lapela lateral com a meia argola e o fundo da bolsa. Da mesma forma como nós preparamos o tecido para quiltar nas laterais, nós vamos preparar aqui também tecido principal, manta R2 e o TNT, que nós vamos prender com a cola temporária, do mesmo jeito que a gente fez aquele quilt dos lados da bolsa. Esse aqui a gente vai fazer costuras retas, paralelas, assim, com a distância, a distância entre elas é de um pé de máquina. A gente vai passar uma costura alinhando o pé de máquina pela lateral e depois a gente vai usar sempre a próxima costura como guia e vai costurar toda ela. Vou mostrar aqui só o comecinho, mas a gente vai fazer costuras toda essa parte. Então vai costurar primeiro alinhando com a lateral e depois cada costurinha vai servir como guia e eu vou fazer a costura toda a volta, toda a lateral. A parte do fundo então fica pronta e a gente reserva ela que depois a gente vai juntar com a parte do zíper. Na parte do zíper a gente passa o tecido principal na manta R2, ele já fica preso, né, por causa da cola da manta. Pega o zíper, parte do dentinho do zíper de frente para o tecido principal e vamos alfinetar. Alinha bem aqui o zíper na lateral e vamos alfinetar que a gente vai passar a costura aqui prendendo o zíper com o forro aqui também que a gente vai colocar. Forro, então eu usando nylon dublado, eu vou pegar a parte mais brilhosa do nylon, a outra parte meio emborracha, meio espumadinha, uma esponjinha, alguma coisa. Parte brilhosa vai ser a frente, se usar tecido, então frente do tecido por cima aqui. Frente do forro com a frente do tecido principal. Vou terminar de alfinetar e vamos para a máquina passar a costura. Aqui na máquina, na linha da bobina, na parte de baixo, a gente vai usar uma linha que combine com o forro. Eu estou usando branco. Na parte de cima, uma linha que combine com o tecido principal, no meu caso rosa clarinho. Vocês vão combinar com o tecido de vocês. Por quê? Porque a gente vai segurar aqui o zíper, só que depois a gente vai fazer o quilt com o forro junto. Então, para a linha de baixo combinar com o tecido do forro. Mas você tem que trocar para o pé de zíper. Aqui para pregar o zíper, então com a costurinha, o pezinho de zíper próximo do Agora a gente vai voltar, vai manter essas cores de linha, né? Vai voltar pro pezinho de costura reta. Vai puxar essa parte do forro pra trás, ó, tá? E aí a gente vai sempre puxando aqui, mantendo tudo alinhado,
A gente vai passar uma costura com o pezinho de máquina alinhando com o dentinho do zíper. Como é costura de acabamento, tem que vir aqui puxando, ajeitando pra ficar bonitinho. Agora o que eu vou fazer? Eu vou quiltar toda essa parte do mesmo jeito que a gente quiltou a parte de baixo. Lembrando que a gente tem que tomar o cuidado de estar sempre puxando o forro, porque o forro vai ficar quiltado junto, diferente da outra parte, que o forro a gente vai colocar depois. Então eu vou alinhar com a costura que já está feita, vou tomar o cuidado e vou quiltar. E eu vou fazer assim até chegar na beiradinha aqui. Costurado um lado, ó, o quilt todo retinho, né, com um pezinho de máquina de distância um do outro. Eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Vou colocar frente com frente do tecido principal, vou alinhar aqui, tá? Ó. Vou alinhar para eles ficarem na mesma altura e vou alfinetar. E vou colocar o forro, mesma coisa que eu fiz do outro lado. E aqui o procedimento é igual. Coloco o lado do direito do forro por cima do zíper, alfineto e faço o mesmo procedimento. Duas partes quiltadas, fundo, zíper, o forro, no zíper o forro fica junto no quilt, no fundo não, a gente coloca ele depois. A gente vai precisar das duas partezinhas de 8 centímetros, já forradas, igual a gente fez nas alças, que essas partezinhas, essas lapelinhas, elas são aqui da lateral, elas ficam aqui, ó, na lateral da bolsa onde termina o zíper. Na bolsa M e na bolsa G, ela vai com a argolinha, porque daí eu uso na M e na G a alça transversal, ela vai com essa argola. Ela fica assim, ó, com a argola. Ó. Na P eu não coloco com a argola, tá? Na P eu deixo só a lapelinha. Quem quiser usar a bolsa P com a alça transversal, então coloca a meia argola também. Aqui a gente vai ter que alinhar, porque ela fica sobrando, ó. Isso é normal, tá? Quando a gente vai fazer a bolsa, a gente precisa alinhar, porque é uma peça artesanal e uma não vai ficar igual a outra, por mais que a gente corte sempre nas mesmas medidas. Então, esse processo aqui a gente vai fazer em qualquer bolsa. Daqui pra frente eu vou dar várias dicas pra vocês de acabamento. E é importante esse processo, tá? Por mais que pareça, às vezes, que dá pra pular alguma etapa, é importante não pular se a gente quiser fazer uma bolsa bem feita. Eu vou, então, ó, a parte de baixo, a parte clarinha ali do zíper, ela fica um pouco maior. Isso é proposital, a medida já é pra ela ficar um pouco maior mesmo, porque quando a gente costura o forro, ele pode vir um pouco mais pra dentro, pode dar alguma diferença, então a gente alinha agora na hora do corte. Dobra no meio, essa parte aqui, e alinha com o zíper. Ok, ela vai ficar certinho, centralizada. Só alinha aqui. Vem com a régua e o cortador. E alinha as duas partes para elas ficarem...
Essa parte da montagem é igual nas 3 bolsas, tá? Esse procedimento aqui vai fazer nas 3. Tem alguns pequenos detalhes que são diferentes de uma para outra, mas o processo em si é o mesmo. E a outra parte também vai recortar. Olha, ela também pode dar alguma diferença aqui, ó, do forro para manta. Então tudo isso a gente vai recortar e alinhar. Não esquece de puxar o zíper, porque já aconteceu comigo de eu cortar aqui e tirar o cursor fora, e depois para colocar o cursor sem sobra de zíper não é uma coisa fácil. Ó, com tudo alinhadinho, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a lapela lateral, dobrar no meio, fazer, né, uma dobrinha. Vou alinhar, vou centralizar com o zíper, né, aqui por cima do zíper, ó, vou centralizar aqui. Vou passar uma costurinha só para prender, tá, dos dois lados, só para segurar ela aqui, ó, no lugar. Faço uma costurinha para segurar ela no lugar. Passada essa costurinha de segurança, eu vou pegar o fundo, vou colocar por cima e vou passar aqui uma costurinha de pé de máquina. Não vou arrematar nas laterais, depois vocês vão entender por quê. Só vou passar uma costura reta para prender. Vai ficar assim. Ó. Passei uma costura reta com pé de máquina. Ficou assim. Lembrando que essa parte ainda tá sem o forro. Vou alinhar costura com costura. Vou trazer até a ponta. E vou dar um pique. Aqui eu já marquei, mas aí eu dou um pique com a tesoura para marcar o meio. Ó, vai ficar marcadinho aqui no meio. E a mesma coisa do outro lado também. Tá? Marco o meio aqui. E na lateral da bolsa, dos dois lados, vocês também vão fazer o seguinte: vão dobrar ela bem alinhadinho, vão dar um pique para marcar o meio aqui também, tanto na frente quanto na parte de trás. A gente vai pegar, então, encontrar, né, os dois piques. A gente ainda não tá montando, a gente vai prender aqui, vai prender toda a volta, só para ver se essa parte do zíper e do fundo, se o tamanho tá certo, se a gente não precisa fazer nenhum ajuste. Porque a hora que o tamanho estiver certo, se precisar fazer algum ajuste, a gente faz. Se não, se precisar fazer algum ajuste, a gente faz. Porque depois ainda a gente tem que colocar os bolsos laterais, que é a próxima parte. Depois que a gente verificar isso aqui, aí vem até aqui embaixo e vai pro outro lado. Porque daí lá no fundo, se ficar alguma sobra, a gente consegue ver quanto que a gente precisa cortar. Às vezes, olha, é que nem eu disse pra vocês, como é um produto artesanal, às vezes vai dar certinho, às vezes vai ter que tirar um pedaço. E isso a gente é assim mesmo, tá? Não tem como, porque, enfim, pode dar algum probleminha na costura, repuxar para um lado, para o outro, mas isso também não tem problema, a gente conserta, tudo tem conserto. Aqui, então, a gente vai trazer
de um lado pro outro até o centro, pra ver quanto que, ó, vai sobrar um pouco, eu acho. Arruma direitinho, né, na dobrinha ali, que depois vai passar com a costura. Tu viu que tem sobra? Essa aqui até ficou com bastante sobra. Mas às vezes fica bem menos, então já é assim mesmo, tá? Não foi que eu passei uma medida errada nem nada, é que na hora de costurar essa parte do fundo ficou, não precisei cortar nada aqui, então a gente já, ó, a gente alinha aqui, ó, a gente junta bem no meio e vê, olha, ficou essa sobra. O que eu vou fazer? Eu vou pegar uma régua e eu vou medir aqui, ó. Eu vou medir aqui. Ó lá, 1 centímetro. 1 centímetro, tá? Deu a metade, deu 1 centímetro. Então, eu tenho que diminuir 2 centímetros. Então, aqui eu vou soltar de novo. Vou desmanchar a costura numa das laterais. Por isso que a gente não dá retrocesso, tá? Porque aqui eu vou desmanchar a costura. Ó, nessa parte de desmanche que tem a lapela, a gente desmancha por cima, tá? Ó, pela parte do fundo, já ia desmanchar errado, viu? Porque ela tá presa nessa parte da frente, se eu desmanchasse a costura por esse lado, ela ia soltar também. Então, desmancha a costura e a gente vai tirar 2 centímetros dessa parte aqui, do fundo, para ela ficar certinha. Dessa parte aqui eu vou tirar 2 centímetros. Já aproveito e já tiro no forro também. Coloco o forro alinhado aqui desse lado. Alinho ele aqui. E já corto o excesso dele com ela aberta, porque daí depois já fica certinho na hora que a gente for costurar o forro. O que eu vou fazer agora? Vou costurar aqui de volta. O forro a gente ainda não vai usar agora, a gente deixa pra... É a última parte, tá? Depois quando tiver tudo já com os bolsinhos laterais. Vou só passar uma costurinha aqui e prender ele de novo.